Bom, então, hoje continuamos, devemos terminar, né? Então, bom, recapitulando, assim, bom, vamos colocar de novo o enunciado, né? Ver vamos ver um espaço vetorial real de dimensão finita com produto interno, vulgo Rn. Sempre, como a gente sabe, se o espaço é de dimensão finita, ele tem uma base, a gente pode dizer, bom, chama de n a dimensão, tem uma base ε1, εn, e todo vetor V vai se escrever como x1, ε1, mais xn, εn, de maneira única, de maneira que isso estabelece uma bijeção entre V e Rn. Então, para você, se você não quiser ficar num quadro muito abstrato, você sempre pode pensar, bom, fixei uma base e estou olhando o meu espaço como se fosse o Rn. E, claro, você pode também supor que essa base é ortonormal, quer dizer, se ele tem produto interno, você pode supor que você pegou uma base ortonormal, a gente sabe, né, tem lá o processo de Gram-Schmidt, que a gente vai projetando os vetores e tal, quer dizer, a gente pega, em R2, se você tiver uma base assim, né, sei lá, o 1, o 2, então a primeira coisa, você pega o 1, pega o unitário do 1, chama de ε1, projeta o 2 aqui, tira esse negócio, fica com esse cara daqui, aí pega o unitário desse cara e chama de ε2. Agora, se tiver um terceiro, você projeta nesse plano, fica com o ortogonal aqui, pega o unitário, vira ε3. Aí, se tiver um quarto, você projeta nesse espaço tridimensional. Então, sempre você pode supor que essa base é uma base ortonormal e, portanto, o produto escalar entre x1 e xn, se você tiver U assim e V, isso vai nos dar, se essa base é ortonormal, vai dar que o produto escalar de U por V igual a x1, y1, mais xn, yn. Então, você sempre pode pensar, se você tiver um espaço vetorial de dimensão finita com produto interno, você pode pensar que ele, a todos os efeitos, é o Rn e que o produto interno é dado dessa maneira. Tá? Se você estiver perdido assim, quiser coordenadas, mas às vezes as coordenadas atrapalham um pouco. Às vezes elas ajudam, às vezes atrapalham. Então, bom. Então, isso é o nosso... por que eu estou me colocando nesse quadro assim? Bom, por um lado é bom, a gente é matemático, pensar de maneira um pouco mais abstrata, mas também porque, eventualmente, nessa história eu vou pegar o espaço e eu vou pegar dentro dele um subespaço. Então, mesmo que eu esteja em Rn, eu pego um subespaço de Rn de dimensão k, ele não é o Rk. Ele é o espaço lá de dimensão K. Então, claro que eu posso pegar esse subespaço de dimensão K, botar uma base e pensar ele como se fosse um RK também. Mas não é natural. Então, bom, temos isso aqui. E aí temos T de V em V linear e tal que essa propriedade aqui, dizer que a T é simétrica ou autoadjunta,
E também pode ser traduzida para Rn da seguinte maneira, né? Se você fixou uma base ortonormal, se você fixar uma base de V, a transformação T vai ser dada por uma matriz. Tem uma matriz que corresponde, multiplicar pela matriz corresponde a aplicar a transformação V. E aí, se a base é ortonormal, essa propriedade aqui equivale à matriz ter a seguinte propriedade: o que tem aqui, né, vai ter igualzinho aqui. Vai ter como se tivesse um espelho aqui na diagonal. Quer dizer que a matriz é simétrica. Então também, claro que tudo isso que eu estou dizendo não é verdade porque eu estou dizendo, é verdade porque vocês pararam, pensaram, estudaram e concluíram que isso realmente acontece. Então, nessas circunstâncias, né, a gente pode dizer que então V tem base ortonormal de autovetores de T. Ou seja, eu posso pegar uma base, ε1, εn, de autovetores de T, tal que nessa base a matriz é assim e aqui é só zero. Então é melhor ainda do que ser simétrica, né? Bom, aí que passos nós demos, né? Primeira coisa, né? O teorema vale se a dimensão de V igual a 1 ou 2. Isso nós sabemos. Dimensão 1 é trivial e dimensão 2 nós demonstramos. Depois, a outra coisa é a seguinte, né? Que foi o que a gente viu no final da aula passada. Se nós conseguirmos dois subespaços ortogonais, na verdade, um é um subespaço, o outro é o espaço de todos os caras que são ortogonais a ele, tal que T seja invariante aqui e invariante aqui, a gente ganhou. Por quê? Porque eu vou fazer uma hipótese de indução. O que eu vou fazer? Eu vou supor que a dimensão do V é n maior que 2. E vou supor que o teorema está demonstrado para a dimensão menor que n. Então, e aí eu quero mostrar que vale para a dimensão n. Então, por exemplo, dimensão 3, eu vou usar que ele já vale para a dimensão 1 e 2. Depois que eu demonstro dimensão 3, aí eu vou para a dimensão 4, já sabendo que vale a dimensão 3. E assim você garante que vale sempre. Então, qual é a estratégia aqui, né? É que se V, primeiro, que se V é subespaço. V0 subespaço de V. E V0 ortogonal é igual ao conjunto dos V o V0 ortogonal, todos os caras são ortogonais a todos os elementos de V, de V0. Imagina que o V0 é um plano passando pela origem, então o ortogonal a ele é a reta passando pela origem, que é perpendicular ao plano. Se o V0 for uma reta passando pela origem, o V0 ortogonal é o plano passando pela origem, ortogonal a essa reta. Então isso implica... Vou escrever assim, que V é igual a V0, é soma direta de V0 com V0 ortogonal. O que significa isso? Que para todo V pertencente a V, existe um único par de vetores, V0zinho e V1zinho, tais que V igual a V0zinho mais V1zinho. Tá? Um exemplo no plano, botou essa reta passando pela origem, pegou a reta ortogonal aqui. Então, aqui é o V0, aqui é o V0 ortogonal.
Aí você pega um vetor V qualquer, projeta ele aqui, tem o V0zinho. Esse aqui é o V0zão. Aí esse cara daqui, que é o projetado aqui, é o V1zinho. Eu estou dizendo que isso vale num contexto mais geral. Isso também a gente viu da última vez. Bom, então vou apagar aqui o enunciado. E tem uma terceira coisa que a gente sabe. Essa propriedade aqui, ela é importante, embora a gente só esteja lidando com espaços de dimensão finita, mas em dimensão infinita tem que tomar um cuidado. Em dimensão infinita, essencialmente, você pode ter um subespaço e ter vetores que não estão no subespaço, mas estão colados nele, que são limites de sequências de elementos desse subespaço. Então, é um pouquinho mais complicado, mas... Bom, terceira coisa é a seguinte, que é um passo crucial, né? É que se... Quer dizer, como a T é simétrica, acontece o seguinte, que se esse subespaço for invariante por T, quer dizer, se T do subespaço V0 estiver contido em V0, porque, sei lá, eu estou aqui, peguei um subespaço, ele é gerado por esse vetor. Se eu fizer T desse vetor, pode sair aqui, então não está mais aqui. Então eu não posso pensar a transformação T como levando esse subespaço nele mesmo, porque saiu fora. Mas se T de qualquer elemento aqui cair aqui dentro, eu vou poder pensar a transformação restrita a esse subespaço. Então, se T de V0 está contido em V0, mas podia acontecer o seguinte, quer dizer, vamos dar um exemplo, né? Imagina que a nossa transformação tem uma matriz simples assim, ó, 1, 0, 1, 1. Tá? Então, o que ela está fazendo em R2? Ela está levando o E1 no próprio E1. T de E1 igual a E1. Então, esse subespaço aqui, V0, está parado. Está até parado, todo mundo está parado, mas está sendo levado nele mesmo. Só que se você pegar o ortogonal aqui, o E1, olha lá, o E1 está sendo levado, quer dizer, aqui é o E2, desculpa. E1 igual a T de E1. O E2 e o T de E2 não está aqui, saiu fora. Então, esse cara não é invariante. Então, isso pode acontecer perfeitamente. Só que se a transformação tiver essa propriedade, então, se T de V0 está contido em V0, então T do ortogonal está contido no ortogonal. Essa é a propriedade que vai ser crucial aqui para a gente poder fazer a indução. Então, só demonstrando essa propriedade, né? O que é o V0 ortogonal? São os caras que são ortogonais a todos os elementos aqui. Está errado aqui a minha definição, né? O V0 ortogonal é o conjunto dos V em V que são ortogonais a todos os V0 em V0. Bom, então imagina que V pertença a V0 ortogonal. Eu estou pegando, e eu quero mostrar que T dele está aqui. Então, o que eu tenho que testar? Eu tenho que testar se T de V0 e T de V, escalar V0, se isso é igual a zero. Para todo V0 aqui.
Então, vamos ver, T de V escalar V0, essa propriedade aqui me diz que V, isso é igual a V escalar T de V0. Mas como eu ainda não escrevi, mas na minha cabeça o V0 está aqui. Mas eu sei que se o V0 está aqui, o T de V0 também está aqui. Então, se o V estava no V0 ortogonal, ele não é perpendicular só a esse V0, ele é perpendicular a todo elemento de V0. Então, se o V0 está aqui, o T de V0 também está aqui, então o V tem que ser perpendicular a T de V0. Isso para todo V0 em V0. E isso significa, se ele é perpendicular, se T de V escalar V0 é igual a zero para todo V0 em V0, isso significa que o T de V0 pertence a V0 ortogonal. T de V. Então, a propriedade que eu acabo de mostrar é que, embora, como eu acabei de ver, né, o fato desse subespaço ser invariante não significa que esse vai ser, em geral, quando o operador, a função t, tem essa propriedade de ser simétrica, isso acontece. Se o espaço ficar invariante, ortogonal a ele também fica. Então, agora eu espero que a minha estratégia esteja clara. Né? O que eu tenho agora? Eu tenho, imagina que eu tenho V estratégia. Quer dizer, eu suponho que dimensão suponhamos que o teorema vale se dimensão de V menor que N e consideremos V de dimensão N. Aí o que eu preciso? Se tá aqui o meu V. Se eu pegar um V, se eu conseguir um V0 aqui, tal que T de V0 está contido em V0, eu posso olhar para T como uma aplicação de V0 em V0. E ela tem essa propriedade. E V0, supostamente, é um subespaço menor do que V, então tem dimensão menor que N. Então eu posso aplicar o teorema espectral a V0. E aqui eu tenho uma base ortonormal de autovetores de V. Agora, acontece que pelo que eu acabei de ver, se eu pegar agora aqui o V0 ortogonal, esse cara também é invariante e a dimensão dele também é menor do que N. Então aqui também tem uma base ortonormal de autovetores de T. Agora eu sei, na verdade, né, a consequência desse fato aqui é que se eu pegar uma base desse e uma base desse e juntar, eu tenho a base do espaço todo. Então, quer dizer, se eu tiver uma base ortonormal de autovetores aqui, uma base ortonormal de autovetores aqui, juntando as duas eu tenho uma base ortonormal de autovetores para o espaço todo. Então, tudo que eu tenho que fazer agora é encontrar um subespaço V0 que fique, vamos dizer, tal que T de V0 esteja contido em V0. Isso foi o que a gente fez naquela demonstração particular para a dimensão 3. No fundo foi isso. Quando eu achei um autovetor, um autovetor dá um subespaço de dimensão 1. Como T de V é lambda V, então o espaço dos múltiplos de V não sai, fica ali dentro. E aí eu pego esse subespaço e pego o ortogonal a ele. O nosso problema foi que o truque que funciona para a dimensão ímpar
que é achar um autovetor como raiz do polinômio característico que eu não estou mais, que não existe mais, né? Não funciona em dimensão par, então aquela ideia não era geral. Então a gente fez uma digressão com polinômios que na verdade vai me servir agora só para o seguinte: eu vou mostrar que toda transformação linear tem um subespaço invariante ou de dimensão 1 ou de dimensão 2. E aí tudo bem, se eu não tenho um autovetor, eu tenho um subespaço V0 de dimensão 2. Como eu vou estar trabalhando com dimensão 3 para cima, o V0 tem dimensão menor que n. E o V0 ortogonal também vai ter dimensão menor que n. E aí eu vou poder fazer isso. Tá? Bom, então, tudo que nos resta da demonstração agora é provar que, dada uma transformação linear do espaço de dimensão n nele mesmo, tem um subespaço de dimensão 1 ou um subespaço de dimensão 2 que não vira, fica lá, a imagem dele por t está dentro dele. E aí nossa demonstração termina. Não, na verdade não. Esse fato aqui, no princípio, né, vamos supor assim, V, espaço vetorial, real, de dimensão n, maior que zero. Então, espaço de dimensão zero é o espaço que só tem o zero. Né? E T, de V em V linear. Então eu quero mostrar, então a minha afirmação então existe V0 subespaço de V tal que 0 menor que dimensão de V0 menor ou igual que 2, de maneira ultra sofisticada para dizer que um número é 1 ou 2. E 2 T de V0 contido em V0. Vamos para isso eu vou lançar a mão do polinômio mínimo. Vamos chamar nosso herói, que no caso não é um super-homem, nem um Homem-Aranha, nem Chapolin Colorado, que é o meu predileto, mas polinômio mínimo de T, que é o PT. Vou tentar explicar a minha ideia. Né? Vamos olhar para o grau do polinômio mínimo. Então, vamos olhar assim. K igual a grau do polinômio mínimo. Bom, se o grau for 1, qual é a primeira propriedade do polinômio mínimo? É que se eu olhar para o operador PT de T, isso é zero. Bom, imagina que se o grau, vamos dizer, o que acontece igual a K igual a 1?
Bom, o que significa isso? Significa que PT de x, bom, a gente sabe que além de anular t, o polinômio mínimo tem o termo de maior grau com coeficiente 1 e é o polinômio de menor grau entre os que anulam t. Então, no caso, se o grau é 1, significa que esse cara daqui é igual a x menos um certo lambda. Mas, por outro lado, a gente sabe que PT de t aplicado em qualquer v é igual a zero. Para todo v. Mas isso significa o quê? Que t menos lambda identidade em v igual a zero para todo v em v. Bom, como o nosso espaço é de dimensão maior que zero, existe um v não nulo no nosso espaço, e isso aqui está dizendo que t de v igual a lambda v. Então significa que eu achei um autovetor, e aí o v, está aqui o zero, está aqui o v, o espaço dos múltiplos de v, que é essa reta aqui, quando eu aplico t, vamos dizer, se eu pegar aqui um vetor tv, aí eu fizer t de tv, isso aqui vai ser t de v, porque t é linear, isso aqui vai ser t lambda v, que é um múltiplo de v. Então, está aqui. Tem uma coisa que garante que o polinômio lambda é zero? Não, se o lambda for zero, só está dizendo que t é identicamente nulo. Né? Tudo bem. Tá, se o lambda for zero, está dizendo que t de v é igual a zero para todo v. Mas zero é um alto valor válido. Não tem problema. A gente não gosta muito quando tem um outro valor zero, porque significa que a t não é uma bijeção, fica mais feinho, mas acontece, existe. Então, o fato do lambda ser zero só diz que, nesse caso, t se anula, ou que a gente vai ter um alto valor nulo. Então, caso k igual a 1, está tranquilo. Vamos pensar o caso k igual a 2. Bom, k igual a 2, o nosso polinômio, então, o PT de x vai ser alguma coisa do tipo x2 mais bx mais c. Isso daqui pode... Vamos dizer, a gente tem um caso em que B2 mais x2 mais bx mais c se fatora. Quer dizer, isso aqui tem raízes reais. Né? Se isso aqui tiver raízes reais, isso aqui vai ser igual a x menos lambda 1 vezes x menos lambda 2. Tá? Muito bem. Então, isso significará que t menos lambda identidade, t menos lambda identidade, vamos dizer, lambda 1, lambda 2, isso aqui aplicado em v igual a zero para todo v pertencente a v. Porque essa fatoração aqui já fiz esse exercício no caso do segundo grau, mas vale em geral, né? Você fatorando o polinômio, a fatoração vem aqui para quando você substitui x por t. Bom, agora eu vou fazer a seguinte observação, que é, bom, se existir um v tal que isso daqui é zero, já tem, o lambda 2 é um alto valor e o v é um alto vetor. E aí o subespaço é invariante. Quer dizer, tá certo? Porque quando eu aplico, eu sei que se eu aplicar em qualquer v vai dar zero. Então imagina que eu peguei um v
e quando eu apliquei esse, que é o que eu faço primeiro, já deu zero. Então significa que T de V menos lambda 2V é igual a zero, um V não nulo. E aí, mesma coisa, lambda 2 é um alto valor, o V é um alto vetor, e eu tenho um subespaço de dimensão 1 que é invariante. Mas supõe que não tem nenhum. Então isso aqui nunca é zero. Tudo bem, pega um V. Então eu sei que isso aqui é diferente de zero. Esse cara aqui é um U. U diferente de zero, para um certo V. Mas então, ó, isso aqui aplicado em U tem que ser zero. Então, você vai ter T menos lambda 1 I aplicado em U é igual a zero. Ou seja, T de U igual a lambda 1 U. E aí o U é um autovetor e aí você tem um subespaço de dimensão 1 que é invariante. Então, se K for igual a 2, está resolvido. E a ideia geral já está aqui. Se K for igual a 2, não necessariamente não dá lambda 2 vão ser autovalores nesse caso? Assim, sim, nesse caso aqui, Só porque aí o K seria de grau 1. Se só o lambda 1 serve. se só, vamos dizer, realmente, se esse cara, vamos dizer, se não tiver nenhum V, eu não, mas é uma boa observação, se não tiver nenhum V, como eu supus agora, tal que isso daqui, vamos dizer que esse daqui seja zero, né, significará que essa transformação linear aqui é uma bijeção. E, portanto, esses U que estão aqui são todos os U possíveis, e aí, na verdade, eu vou ter T menos lambda 1. T de U menos lambda 1, U vai ser igual a zero para todo U no espaço. E aí, isso invalida o fato de que P seria o polinômio mínimo. Tá? Vamos dizer, isso não precisaria disso, que é mais forte para fazer a demonstração que eu fiz, mas é verdade. Quer dizer, na verdade, essa fatoração aqui, né, ela implica necessariamente, quer dizer, o fato do polinômio mínimo se fatorar dessa maneira, garante que tem um cara aqui. Que, aliás, é consequência de uma coisa também que a gente não vai precisar agora, mas que de passagem eu mostrei da última vez, que V é lambda é alto valor, sei somente se ele é raiz do polinômio mínimo. Então, se lambda 2 é uma raiz do polinômio mínimo, lambda 2 já é um alto valor e tem um alto vetor, e lambda 1 também. Tá? Mas, bom, esse ainda é o caso mais simples, né? Porque imagina que, na verdade, né, o outro caso é que x2 mais bx mais c não se fatora. Então, vamos ver, o que acontece? Você tem T2 mais BT mais C identidade aplicado em qualquer vetor U é igual a zero. Então você tem que T2 de U mais B T de U mais CU é igual a zero para todo U. Imagina que você tem um U. Então, agora, vamos imaginar o seguinte, também sem me preocupar. Na verdade, eu sei, nesse caso, né, eu podia englobar a demonstração do caso anterior nesse, mas estou separando. Eu sei que, na verdade,
eu não posso ter nenhum autovetor aqui. Nessas circunstâncias, eu não posso ter nenhum autovetor. Por quê? Porque eu não tenho raízes reais. Se esse cara não se fatora, ele se fatora nos complexos, mas não se fatora nos reais. Então, se ele não se fatora, significa que não tem raiz. Se não tem raiz, não tem autovalor. E se não tem autovalor, não tem autovetor. Então, nesse caso, eu posso garantir o seguinte, né? Que T de U e U são linearmente independentes. Que supondo U diferente de zero, né? Pega um U diferente de zero e eu posso aplicar isso. Tá? Então, por que eles são linearmente independentes? Porque eu acabei de ver que se não tem raízes, não tem autovetores. Então, o T de U não pode ser múltiplo de U. Nem o U ser múltiplo de... Porque, vamos dizer, você dizer que T de U é igual a lambda U é a mesma coisa que você dizer... vamos dizer, se o T de U não pode ser lambda U, né, em particular, quer dizer, você poderia, vamos pensar o caso diferente de zero aqui, né? Quer dizer, aqui você teria 1 sobre lambda T de U igual a U. Então, U seria múltiplo de T de U. Tá? Mas mais simples, se o lambda fosse zero, né? Quer dizer, se T de U fosse lambda U com lambda igual a zero, então U e T de U também seriam linearmente dependentes. Mas, bom, quer dizer, ou dizendo de outra maneira, né, se T de U igual a lambda U, então U é um autovetor. Se U igual a lambda T de U, eu não posso ter lambda zero porque eu estou supondo U igual a zero. Então, T de U seria 1 sobre lambda, U também, U seria autovetor. Tá? Então, isso aqui não pode acontecer nesse caso, eles são linearmente independentes. Então, eles geram um subespaço de dimensão 2. Dois vetores linearmente independentes geram um subespaço de dimensão 2. E olha só que interessante. Então, considera V0 gerado... Aliás, acho que eu vou até fazer isso maiorzinho aqui, né? Vamos apagar aqui. Eu estou mostrando agora o seguinte, né? Que se eu não tenho nenhum autovalor, quer dizer, se P de T, PT de X é igual a X2 mais BX mais C sem raízes reais. Então, o primeiro caso era ele ter raízes reais. Se ele tinha raízes reais, tem autovalor, tem autovetor, tem subespaço de dimensão 1, que é invariante. Agora, se ele não tem raízes reais, o que eu estou mostrando é o quê? É que se eu pegar U diferente de zero, então eu tenho que T2 mais BT mais C identidade aplicado em U é igual a zero. Isso significa o quê? Que T2 U mais B T de U mais CU é igual a zero. Mas olha só, isso significa que T de T de U, que é esse cara daqui, é igual a menos B T de U menos C U. Isso é uma combinação linear de T de U e U. Então, se V0 é o espaço gerado por U e T de U, eu pego esses dois caras, eu pego o plano que eles formam, né? O que acontece? Ó? Se eu tiver um elemento de V0, esses dois caras formam uma base para o meu espaço, já que eu sei
que nessa circunstância eles são linearmente independentes. Então, ó, eu tenho que T de U pertence a V0, porque, quer dizer, pensando isso aqui não como esse T de U, mas como a imagem desse. E T, vou fazer assim, para ficar mais claro. Vou chamar esse cara aqui de ε1, esse cara aqui de ε2. Então, T de ε1 é igual a T de U, que é igual a ε2. Então, pertence a V0. E T de ε2 é igual a T de U, que eu acabei de ver, que é igual a menos B ε2 menos C ε1. Então, está também em V0. Então, eu tenho um subespaço invariante de dimensão 2. Tá? Bom, isso foi só o caso K igual a 2, né? Mas eu fiz o caso K igual a 2 mais devagar, porque imagina agora K maior que 2. Né? Então, o que é a sua base de autovetores? Não tem autovetores, entendeu? Justamente, quer dizer, tem, no fim eu sei que tem, mas eu começo, em vez de porque aqui eu nem estou supondo que a minha T é simétrica. Então, se a T não é simétrica, pode não ter autovetores. Tá? Por exemplo, em R2 você tem uma rotação. Né? Se a rotação não for de um múltiplo de π, né? De 0 graus, 180 graus, 360 graus, não tem autovetores. Todo mundo saiu um pouquinho. Então, pode não ter. Mas o que eu estou dizendo é que esse caso de dimensão 2, de certa forma, é o pior. Se não tiver nenhum autovetor, eu não tenho nenhum subespaço de dimensão 1 que fica parado. Mas pelo menos um de dimensão 2 eu tenho. Tá. Aí, se você for uma coisa simétrica, é que esse espaço sempre vai ter autovetores. Depois nas simétricas, o que eu vou fazer? Eu sei que se é simétrica, um subespaço de dimensão 2 cai no caso que eu demonstrei. Então, vai ter. Então, em vez de mostrar primeiro que tem autovetores, eu primeiro mostro que tem um subespaço de dimensão 2 que é invariante. E ali está resolvido. Agora, suponha que o nosso espaço, o nosso polinômio PT seja de grau maior que 2. Aí, eu vou chamar o teorema fundamental da álgebra. Pelo teorema fundamental da álgebra, ele se fatora como produto de polinômios de grau, no máximo, 2. Né? Então, bom, vou pensar logo o pior caso. Né? Se ele tiver uma raiz real, já que voltamos no que tinha provado na aula passada, né? Eu já sei que se o polinômio tem... E a demonstração é que se ele tem uma raiz real... Vamos refazer. Né? Supõe que ele tenha um termo, vamos dizer, PT de x seja alguma coisa assim, x menos lambda vezes um q de x. Tá? Vamos fazer assim, quer dizer, supõe que ele tem um fator, seu caso 1, um fator do primeiro grau, que aliás vai englobar essencialmente o que eu fiz antes. Né? O que acontece? Ó? Esse cara daqui, né, tem grau menor do que K. Né? Porque esse é de grau K, esse é de grau 1, esse é de grau K menos 1. Então, esse daqui, eu posso garantir que, como esse é o polinômio mínimo, esse daqui não anula T. Quer dizer, Q de T não é zero. Significa... A função não ser nula, não ser identicamente nula, é que tem um vetor em que ela não é nula. Quer dizer, aqui eu posso garantir que existe U tal que Q de T em U é diferente de zero. Né? Porque se ele se anulasse em todo U, ele seria um polinômio que anula T de grau menor que o grau do polinômio mínimo. Então, não pode. Bom, tudo bem. Então, toma um tal U. O que vai acontecer? Você chama
você pega T menos lambda identidade, Q de T em U, esse cara aqui é diferente de zero. Chama ele de V. O V é um autovetor associado ao autovalor lambda. Então, tem um espaço de dimensão 1 que é invariante. Tá? Então, beleza. Então, caso 2. O caso 2 é que eu posso escrever, então, o PT de x pelo menos como uma coisa do tipo x2 mais bx mais c vezes um q de x. Na verdade, vamos dizer, pelo que eu já fiz no caso 1, esse aqui não tem nenhuma raiz real. Mas isso nem importa muito. Importa aqui o seguinte, que também, ó, esse tem grau k e esse tem grau k menos 2. Então, ele não pode anular t. Então, de novo aqui, ó, existe u tal que q de t em u é diferente de zero. Então, a gente pode fazer assim, escrever T2 mais BT mais C, identidade, aplicado em aplicado em Q de T, aplicado em U, isso daqui é igual a zero. Só que esse cara daqui é um V diferente de zero. E aí eu caí na seguinte situação, ó, eu tenho T2 de V mais B, T de V mais CV igual a zero. Com V diferente de zero. Eu nem preciso me preocupar aqui, eu posso dizer, bom, se T de V for múltiplo de V, quer dizer, se V e T de V forem linearmente dependentes, como V é diferente de zero, o T de V teria que ser múltiplo de V. Aí tudo bem, achei um autovetor, achei um subespaço de dimensão 1 invariante. Se não são, o que acontece? Ó, eu estou nessa situação aqui. Então eu pego o V, chamo de ε1, o T de V eu chamo de ε2, e o espaço gerado pelos dois vai ser invariante por T. Então, o que eu acabei de mostrar, se eu tenho uma transformação linear, nem usei produto interno, nada, eu tenho um espaço vetorial de dimensão finita, tem uma transformação linear dele nele mesmo, então existe um subespaço invariante por ter de dimensão no máximo 2. De dimensão maior que zero, um subespaço não trivial, de dimensão no máximo 2. Então agora acabou. Se a minha T, além disso, for simétrica, eu pego um subespaço de dimensão 1 ou 2, pego ortogonal a ele, os dois são invariantes, os dois têm dimensão menor do que a dimensão do espaço. A minha hipótese de indução é que o teorema vale para a dimensão menor que a do espaço, então o teorema vale aqui, eu tenho uma base ortonormal de autovetores aqui, outra aqui, juntando as duas eu tenho uma base ortonormal de autovetores do espaço. Tá? Então, vamos dizer, não vou reescrever tudo, mas vamos ver, pelo menos assim, né? Vamos. Então, demonstração do teorema espectral. Vale se dimensão de V é igual a 1 ou e se dimensão de V igual a 2. 2. Suponhamos
dimensão de V maior que 2 e o teorema válido em vou chamar aqui N, dimensão menor que N. Então, como funciona? Pegamos desenho da demonstração. Pegamos aqui um V0 com T de V0 contido em V0 e dimensão de V0 igual a 1 ou dimensão de V0 igual a 2. Então, pela primeira parte, eu sei que em V0 o teorema vale. Como T de V0 está contido em V0, T é uma transformação simétrica, eu olho para ela como uma transformação de V0 em V0, e aí aplico a parte 1 do teorema, parte 1 da demonstração. Aqui tem uma base ortonormal de autovetores, ou seja, ou tem um autovetor ou tem dois autovetores ortogonais. Bom, aí, agora eu pego V0 ortogonal. Então, o que eu tenho? Dimensão de V0 ortogonal menor que N. Porque ela ou é N-1 ou é N-2. E também, pelo que eu mostrei lá atrás, se T de V0 está contido em V0, T de V0 ortogonal também está contido em V0 ortogonal. Então, aqui eu tenho V0 tem base ortonormal de autovetores de T, pela minha hipótese de indução, né? V0 ortogonal aqui. E aqui o V0 tem base ortonormal de autovetores de T. Aqui por 1. E esse aqui pela hipótese de indução. Mas eu sei que o V é soma direta de V0 com V0 ortogonal. Quer dizer, todo vetor de V, eu pego agora um vetorzinho aqui, desenho ele em laranja, né, para ele ficar mais destacado. Pego um vetor V aqui, vetor pequenininho, projeto ele aqui, projeto ele aqui, aqui vai ter um V0zinho, aqui vai ter um V1zinho, ele é soma desses dois, só que esse daqui se escreve como combinação linear dos caras de K, esse daqui se escreve como combinação dos caras de K, a soma dos dois então se escreve como combinação linear da união da base de K com a base de K. Com certeza, como a gente já viu, essa soma direta garante que essa combinação linear também é única. Ou seja, juntando uma base aqui com uma base aqui, eu tenho a base do espaço todo. Tá? Vamos dizer, no fim, tendo feito todos os detalhes, posso escrever assim, a demonstração como se fosse um desenho. Né? Então, considero que isso demonstra nosso teorema espectral finalmente. Esse é um teorema, vale a pena saber. Para a dimensão infinita,
Em dimensão infinita você vai ter que botar hipóteses a mais, ele não vale assim inocentemente, né? Tem uma demonstração, deixa eu mostrar uma demonstração alternativa, que é a minha predileta, justamente porque ela... A gente tem pelo menos 3 estratégias, agora a gente tem pelo menos 2 estratégias que a gente poderia ter feito a demonstração. Uma seria, em vez de pensar que nós estamos em Rn, o nosso espaço é real, nós poderíamos passar para Cn, e aí em Cn o polinômio mínimo teria raízes complexas. E aí você diria, bom, pensando a minha T não mais como de Rn em Rn, mas como de Cn em Cn, ela tem um alto valor complexo lá em Cn. E tem um alto vetor lá em Cn. E aí você, essencialmente, mostra que esse alto valor não pode ser complexo, ele tem que ser real. E aí você volta para Rn. Tá? Mais ou menos, eu não quis fazer essa demonstração para não passar para Cn, mas também essa daqui não é a demonstração que vai funcionar em dimensão infinita. Mas pensa essencialmente isso. Pensa a nossa T dada por uma matriz, né, por uma matriz simétrica. De Rn em Rn, tal matriz simétrica, N por N. Aí você pensa essa matriz como não como uma matriz de coeficiente de entradas reais, mas como de entradas complexas que ocasionalmente são reais. Então você passa para T de Cn em Cn. Aí observa que tudo que a gente fez para determinantes, para matrizes N por N com entradas reais, funciona também para matrizes complexas. E aí diz, bom, então eu tenho lá por exemplo, posso pegar o polinômio característico que eu defini via determinante, ou refazer a coisa do polinômio mínimo e dizer, bom, então lá nos complexos eu tenho autovalores, o polinômio característico, o polinômio mínimo vai ter raízes complexas, então esse negócio nos complexos tem um autovetor. Então você diria, bom, então existe U pertencente a Cn, vamos dizer, existe lambda pertencente a C e U pertencente a Cn, U diferente de zero, tal que T de U igual a lambda U. Aí você usa uma coisa assim, quer dizer que você vai mostrar que esse lambda, na verdade, tem que ser real. Basicamente por quê? Porque se você fizer T de UU, isso daqui vai ser lambda UU. Mas com a matriz assimétrica, isso aqui vai ser U, T de U, e isso daqui vai ser U, lambda U. Só que nos complexos, quando você faz VU, produto de descarte de V por U, isso daqui não isso é o conjugado. E esse cara daqui, ele sai conjugado, então isso aqui vai dar lambda barra U. E aí, como o U é não nulo, essa igualdade implica que lambda é igual a lambda barra, então lambda é real. Então você pode dizer, então o meu polinômio característico, que seria o mesmo lá no Rn, na verdade as raízes dele são reais. É uma passagem, tem só que, vamos dizer, refazer as coisas nos complexos. Mas isso não, essa ideia assim com polinômio característico, polinômio mínimo, é tudo dimensão finita. Então não vai para a dimensão finita. Não vale para a dimensão infinita. Né? Para a dimensão infinita, tem uma outra demonstração em dimensão finita, que é a minha predileta, que pensa da seguinte maneira. Pega aqui a bola unitária de Rn. Estou aqui em Rn. Aí tem a minha T.
Aí essa bola vira... Eu estou tentando demonstrar o teorema espectral, então eu não sei de verdade que essa bola é um elipsoide, mas eu imagino que é um elipsoide. Que acontece? Ó, quando você faz T, imagina que aqui você tem uma base ortonormal de autovetores, tá? Então vamos imaginar assim, que você tem T de ε1 igual a lambda 1 ε1, T de εn igual a lambda n εn, todos esses números são reais, esses caras são ortogonais e tal, e vamos supor que o lambda 1 é o maior de todos. Então, você pega faz assim, pega o T de U, escalar U. Isso aqui, escrevendo nessa base, se você... Vou apagar a figura, depois eu volto na figura. Pega um U aqui e escreve assim, U igual a x1 ε1 mais xn εn. Tá? Supõe que norma de U seja igual a 1. Aí o T de U vai ser x1 T de ε1 mais x2 T de ε2 mais xn T de εn. Mas você pode dizer que T... Então isso aqui vai ser x1, vai ser x1 lambda 1 ε1 mais xn lambda n εn. O que significa que se você fizer T de U escalar o próprio U, isso daqui vai dar x1 lambda 1 ε1 mais xn lambda n εn, escalar x1 ε1 mais xn εn. Como essa base é ortonormal, isso daqui vai dar igual a lambda 1 x1 ao quadrado mais lambda n xn ao quadrado. Tá? Muito bem. Isso significa o seguinte, olha. Qual é o maior... Dentre os caras que tem norma 1, quer dizer, isso aqui significa que x1 ao quadrado mais xn ao quadrado é igual a 1. Então isso daqui, ó, lambda 1 x1 ao quadrado mais lambda n xn ao quadrado, o lambda 1, ó, vamos supor assim, que lambda 1 é maior ou igual que lambda j, para todo j igual a 2 até n. Né? Então, se esse cara é o maior, com certeza isso aqui é menor ou igual. Se eu substituir todo mundo por lambda 1 aqui, vai aumentar, né? Isso é menor ou igual que lambda 1 x1 ao quadrado mais lambda 1 x2 ao quadrado mais lambda n xn ao quadrado. Lambda 1 xn ao quadrado. Isso aqui é igual a lambda 1 x1 ao quadrado mais xn ao quadrado, mas essa soma é 1, isso aqui é igual a lambda 1. Então, lambda 1 é maior ou igual que isso aqui. Isso significa, né, que o maior valor... Agora acontece o seguinte, mas isso daqui, ó, lambda 1 ε1 escalar ε1. Né, porque isso aqui vai dar lambda 1. Mas isso aqui é T de ε1. Então, ε1 é o ponto de máximo dessa função. Então, se você olhar... Vou
apagar essa história aqui. Se você olhar para essa função aqui, f de u igual a t de u, geralmente a gente usa meio, t de u escalar u, para a norma de u igual a 1, está aqui a esfera unitária. Se você pegar o ε1 é procurar o ponto de máximo dessa função. E dá para provar que aqui eu estou supondo que existe a base ortonormal de autovetores. Mas é uma coisa simples, derivada, que dá para provar que se eu pegar o ponto de máximo aqui, ele é um autovetor. Essencialmente você pensa assim, pega essa função, tá? Pensa assim em R3, para a gente conseguir enxergar alguma coisa. Pega a bola unitária, a esfera unitária em R3. Aí pega essa função aqui. Tá? Isso aqui vai ser uma função de 3 coordenadas. Supõe que você consegue achar o ponto onde essa função atinge o maior valor. Aí olha para esse vetor aqui, eu digo que esse cara, né, é ε1 ponto de máximo de f em Sn-1, se você está em Rn, Sn-1 é a esfera de dimensão n-1, que é, vamos dizer, em R3 é a popular esfera. Então eu digo que T de ε1 é um múltiplo de ε1. Basicamente, como é que a gente mostra isso? É legal. Vamos desenhar só pega aqui o ε1 aqui mais, num desenho assim mais em perspectiva. Então esse cara é o ponto de máximo. Para mostrar que isso é verdade, eu só tenho que mostrar que ele é perpendicular a qualquer vetor tangente à esfera. Porque quem é o vetor normal à esfera aqui? É o próprio ε1. O vetor normal unitário é o próprio ε1. Quer dizer, um vetor que seja perpendicular à esfera nesse ponto, ele tem que ser múltiplo desse cara daqui. Então eu só tenho que pegar esse ponto de máximo e mostrar que T dele está para cá. Para mostrar isso, eu vou mostrar que é perpendicular a qualquer vetor tangente à esfera aqui. Aí você faz uma coisa, cálculo 1. Você pega um vetor tangente aqui, aí passa um círculo máximo aqui, que tem esse cara daqui como, vamos dizer, se você fizer a curva parametrizada, aí, vamos usar o cálculo, pensando assim, se você tem uma função de R em R3, essa função, você pode definir o vetor velocidade, ela tem 3 coordenadas, né? x1 de t, x2 de t, x3 de t. O vetor velocidade é o vetor derivada, derivada, derivada. Então, esse é o vetor velocidade da curva. Esse vetor velocidade, quando você pega um círculo máximo aqui, ele vai ser exatamente tangente. Então, quando você pega um vetor tangente aqui, você anda sobre um círculo máximo aqui, e você obtém que a derivada é assim. Mas você nem precisaria saber isso. Você simplesmente faz a conta. Né? Você diz, bom, anda sobre esse círculo máximo. O maior valor dessa função na esfera toda é nesse ponto. Então, se eu me restringir a olhar os pontos dessa curva, parametrizada por uma variável t, com certeza o maior valor vai ser, digamos que passa aqui no tempo t igual a 0. Então, o maior valor vai ser obtido, se eu fizer aqui, chamar esse cara daqui de c de t. Aí eu fizer t de c de t, escalar c de t. Eu penso, cada ponto daqui eu calculo t nele, multiplico escalarmente por ele.
Aí, o maior valor disso aqui vai ser obtido quando t igual a zero, que é quando eu estou passando aqui. Se você derivar, então, isso e igualar a zero, né, se é o maior valor, a derivada dessa função, que é uma função só de t, vai ter que ser zero nesse ponto. Aí, na hora que você calcula a derivada dá o produto escalar de t desse c de t pelo vetor velocidade c ponto de t. Então, no tempo zero vai dar t de epsilon1 escalar esse vetor tangente que você estava olhando para cá. E isso vai ter que ser zero. Então, com isso, você vai mostrar que t de epsilon1 escalar qualquer vetor tangente aqui vai dar zero. Então, ele é normal à esfera, então ele quer dizer, t dele é normal à esfera, então t dele é um múltiplo dele, então ele é um autovetor. E essa é uma ideia que pode ser, não em todos os casos, mas no primeiro caso em dimensão infinita, pode ser aproveitada. Quer dizer, você pode pegar a esfera unitária em dimensão infinita, mostrar que com certas hipóteses adicionais, essa mesma função aqui vai atingir um valor máximo, e aí nesse ponto de máximo, vai valer essa mesma ideia e você vai ter um autovetor. Aí a situação, o que ainda vale em dimensão infinita? Você achou esse cara. Então, a t dele está aqui. Aí você pega o espaço perpendicular a ele, que também vai ser invariante por t, porque a conta que eu fiz não teve nada de dimensão finita incluído. Então, ele vai ser invariante por t. Aí você olha a esfera unitária nesse subespaço. E aí você vai ter um segundo autovetor. Aí você refaz, e aí você vai iterando para baixo em dimensão infinita, e você mostra que isso, vamos dizer, com boas hipóteses, isso constrói uma base ortonormal, agora infinita. Então você tem que definir claramente o que é uma base ortonormal, porque aí, em vez de todo vetor ter que ser combinação linear finita dos elementos da base, ele vai ter que ser uma combinação linear infinita de vetores da base. Então, também tem uma passagem ao limite. Então, aí, a gente entra no território da análise funcional, que onde você entra com uma generalização da álgebra linear, de certa forma, simplificando, mas com, vamos dizer, você tem que entrar com passagens ao limite. Então, você está fazendo análise e álgebra linear ao mesmo tempo. Depois você passa para o caso não linear, você passa a fazer, generalizar as coisas com ideias de análise. Então, esse é um caminho. E isso aqui dá para fazer em dimensão n. Eventualmente, pode ser que na próxima parte do curso, quando fizer curvas parametrizadas, a gente pode até fazer essa demonstração assim. Tá, então, isso seria uma ideia de uma possível generalização para dimensão infinita. É a mesma coisa, né? Porque em dimensão finita a gente começou com a matriz simétrica, mas a gente viu que bastava dizer que t de u escalar v igual a u escalar t de v para todos u e v. Isso aqui não tem nenhuma menção à dimensão nessa história, então dá para pensar. Também tem, em dimensão infinita, você sempre tem que tomar uns cuidados para ver, por exemplo, se isso realmente define uma transformação. Quer dizer, aqui não tem problema, mas algumas coisas que são verdadeiras de maneira mais ou menos simples em dimensão finita, às vezes não funcionam bem em dimensão infinita. Por exemplo, você pode... Vou dar um exemplo assim... de brinquedo
para você pensar um espaço de dimensão infinita. Um espaço de dimensão infinita, você pode pensar assim, as sequências, as N-uplas infinitas. Tá? Uma N-upla infinita, x1, x2, x3, só que não tem o parêntese do lado de cá. Tem coordenadas. Aí você pode fazer uma versão em que todas essas sequências são zero a partir de um certo ponto, ou simplesmente deixar isso, supor que de alguma maneira elas são de quadrado somável, alguma coisa assim. Ou não. Por exemplo, você pode aqui fazer uma transformação simples, ó, que pega esse cara daqui e leva em 0, x1, x2, x3... Repara, esse negócio daí, ó, leva o espaço todo num espaço de dimensão, vamos dizer, não posso dizer que é de dimensão menor, porque é dimensão infinita, mas né, você levou o espaço todo, no espaço todo, mas com uma coordenada zero. É como se você tivesse perdido uma dimensão. Mas isso aí é uma abjeção. Né? Porque só você, assim como você chegou todo mundo para a direita, você pode chegar todo mundo para a esquerda. Então, tem coisas, vamos dizer, que valem trivialmente dimensão finita, mas que não valem dimensão infinita. Mas, vamos... Então, mas, de certa forma, essa ideia de demonstração do teorema espectral é uma ideia que vai, com hipóteses suplementares boas, valer, pelo menos em um caso simples, em dimensão infinita. E tem a ver com alguns problemas que têm alguma relevância que modelam fisicamente alguma coisa que pode ter algum interesse. Vai ter esse algum livro seu YouTube? Não está nos meus planos, não, assim. Até tem umas notas que eu escrevi há algum tempo para um curso de mestrado. Mas, vamos dizer, qualquer curso inicial de análise funcional, você aprende isso. Ver se tem giz aqui ainda. Bom, eu queria dar pelo menos uma retomada numa coisa que eu explicitei em dimensão 2, eu queria só, meio como comentário, que é o seguinte: isso que a gente viu funciona para T simétrica, né? Quer dizer, se você tem T simétrica, o que acontece? Você pega a bola unitária, aí a imagem da bola unitária é um elipsoide assim, e tem isso aqui, imagina que é T. Tem aqui, ó, se você pegar, pensa na elipse, né? Pega esse cara daqui, que é o semi-eixo maior, esse cara daqui, assim, você pode garantir, pelo que eu acabei de mostrar, né, que esse daqui veio do primeiro autovetor e esse daqui essencialmente do segundo autovetor. Quer dizer, você tem ε1, ε2, aí você tem aqui T de ε1 igual a lambda1, ε1, e T de ε2 igual a lambda2, ε2. Tá? Se a T é simétrica, você tem uma base ortonormal de autovetores, e a figura que você pode dizer é essa. Quer dizer, a esfera vira, vamos pensar assim, em dimensão 2, né? O círculo unitário vira uma elipse,
E se você olhar os eixos principais da elipse, eles são a imagem de dois vetores unitários e ortogonais aqui por T. Mas aqui supondo que T é simétrica. Agora imagina que T não seja simétrica, né? Vamos nos colocar aqui assim, T, R2 em R2. Então, apaga isso aqui, vale a mesma figura do ponto de vista geral. Você tem aqui o círculo unitário, ele vira uma elipse. Aí eu posso pegar aqui os eixos principais da elipse, pego esse cara daqui, só que agora eu não tenho razão para acreditar que esse cara daqui seja, vamos dizer, seja uma coisa assim, T de ε1 igual a lambda 1 ε1. Mas eu posso com certeza dizer, bom, esse cara daqui veio, esse aqui está muito retinho, né? Ele veio de alguém aqui assim. Não é claro assim de cara, né, que esse aqui também veio de alguém, mas não me parece muito evidente que esse cara tenha vindo de um ortogonal aqui, quer dizer, que tenha e que esse cara daqui seja T de ε1 e esse T de ε2, com esses caras ortogonais. É claro, com certeza... Oi? Pois é, isso que eu vou mostrar que é verdade, mas não é evidente assim, né? Você olha, bom, né, aqui o círculo unitário virou uma elipse, né, então esse cara daqui é a imagem de alguém no círculo unitário, tá um cara aqui. Esse aqui que é ortogonal aqui é a imagem de outro, mas podia perfeitamente estar, né, podia ser uma figura assim, né? Esse ser levado nesse. A gente pode mostrar isso. Bom, já estou admitindo um fato que a gente teve que ralar para demonstrar, né, que a imagem por uma transformação linear de um círculo é uma elipse. A gente usou isso, quer dizer, para demonstrar isso a gente usou que esse cara aqui satisfaz uma equação de segundo grau e, portanto, é uma cônica, e como a transformação linear não pode transformar uma curva limitada numa curva ilimitada, não vai poder virar uma hipérbole, uma parábola, no máximo podia degenerar a elipse aqui. Então, isso é uma elipse. Aí, uma maneira de ver que esses dois caras são ortogonais é fazer uma coisa que a gente fez, que veio do Apolônio. A gente pensa assim, está aqui esse círculo, está aqui a elipse. Lembrando que o Apolônio introduziu a ideia de diâmetro da elipse de uma maneira, em vez de ele simplesmente dizer, ó, pega o centro da elipse, passa uma reta pelo centro da elipse, onde cortar do lado de cá, do lado de cá, né? Passa a reta assim. Aí, isso aqui é um diâmetro. Ele resolveu dar uma definição mais complicada, mas gênio é gênio, né? Tem que respeitar, né? Ele disse assim, pega uma direção aqui, vai tirando paralelas, aí cada uma das paralelas dessa direção corta a elipse em um par de pontos, aí você pega o ponto médio.
ponto médio, aí, aqui é a tangente, o ponto médio é o cara aqui, aí você pega isso e Apolônio diz, bom, todos esses pontos médios estão sobre uma mesma reta, se você pegar essa reta, ela vai passar pelo centro, e isso vai ser o diâmetro associado a essa direção aqui. O que ele tinha em mente? Aí ele diz, agora pega essa direção aqui, tira as paralelas, pega os pontos médios e vai dar outro diâmetro, que é o diâmetro conjugado. Então, vamos chamar esse aqui, é o diâmetro associado a essa direção. Aí quando você faz o diâmetro associado a essa direção, ele é paralelo a essa. Bom, tudo bem, isso não é tão difícil. Aí ele me sai com a seguinte sacada. Agora faz o seguinte, pega aqui, tira uma tangente aqui, pega a tangente aqui. Pelo que a gente aprendeu de tangente, né, se a gente vier com essa direção assim, até sair na tangente, essa tangente é paralela a essa direção. E aqui também é paralelo assim. E aqui paralelo assim. Então isso vai ser um paralelogramo. Aí, teorema do Apolônio, ele diz, olha, esse paralelogramo, independente de qual é a direção que você pega para começar, ele tem sempre a mesma área. E eu demonstrei isso numa aula do passado aí, usando a seguinte ideia. Quando você constrói esse primeiro cara aqui, imagina que você tem a transformação, você pode pensar essa elipse como imagem desse círculo por uma transformação linear. Vamos estar aqui a transformação. Uma transformação aí com inversa, né? Bonitinha, objetiva e tal. Transformação linear preserva retas, quer dizer, leva reta em reta, leva retas paralelas em retas paralelas, né? Porque se as retas são todas dadas pelo vetor V, a imagem por T vai ser todas dadas por T de V, né? Que aqui, se esses caras são U mais TV, a imagem dele por T vai ser T de U mais T de V. Então, o vetor T de V. Então, todas as retas que são dadas pelo vetor V vão ser levadas em retas dadas da direção do T de V. Então, são paralelas. Também preserva ponto médio. Né? Porque o ponto médio se você pegar o ponto A, o ponto B, o ponto médio está aqui. Mas você pensando como vetores, né? Aqui tem o vetor, digamos, VA, VB, e esse cara daqui vai ser um meio de VA mais VB. Quando você faz a transformação linear T disso daqui, vai ser um meio de T de VA mais T VB. Então, preserva ponto médio. Então, moral da história. Se eu pegar essa direção aqui e fizer essa construção para fazer o meu primeiro diâmetro, se eu aplicar a transformação linear e olhar o que está acontecendo aqui, na imagem inversa, essa direção aqui vai virar uma certa direção aqui. Né? Chama aqui de reta R, aqui é reta T de R. E aí, cada reta paralela a R vai me dar uma reta, quer dizer, cada reta paralela a T de R veio de uma reta paralela a R. Aí os pontos médios aqui vieram dos pontos médios aqui. Só que quando eu pego os pontos médios aqui de cordas paralelas,
com certeza, isso vai me dar um diâmetro perpendicular aqui. Né? Quer dizer, se eu vier aqui assim, que é perpendicular, isso é um diâmetro. Então, primeira coisa, provei o quê? Que as imagens inversas dos pontos médios estão todas na mesma reta aqui. Provei, quer dizer, aqui eu sei geometria básica e tal, sei, acredito. Ou não sei, mas acredito, olha, eu digo acredito. Né? Agora, essa reta daqui, a imagem dela é uma reta. Então, os caras que estavam aqui, os pontos médios aqui, estão todos sobre a mesma reta. Muito bem. Agora eu pego e vou fazer a mesma coisa aqui. Aí eu pego essa reta daqui, mas essa reta é a imagem, né? A imagem dessa daqui. Essa aqui é a reta S. E essa daqui é a reta T de S. E agora, quando eu faço essa mesma construção aqui, eu pego as paralelas à reta S, pego os pontos médios, e o que eu obtenho? Obtenho aqui um diâmetro perpendicular, já que essas retas são perpendiculares aqui. Bom, a transformação linear também vai preservar a tangência, quer dizer, se eu pegar a reta tangente aqui, vai dar reta tangente aqui, reta tangente aqui, reta tangente aqui, reta tangente aqui. Ué, mas então esse paralelogramo veio de um quadrado circunscrito ao círculo. E eu bem sei que a área desse quadrado é 4R2, que não depende de onde ele está. Então, qualquer paralelogramo que eu faça aqui assim vai me dar um quadrado circunscrito ao círculo, a área aqui é a mesma. Só que eu aprendi quando eu estudei determinante que a razão entre a área da imagem aqui e a área original aqui era o módulo do determinante, que não depende, também só depende da transformação que está fixa. Então, a área desse paralelogramo é sempre a mesma. Muito bem. Então, isso, vamos dizer, é uma versão atualizada de um teorema do Apolônio. Vamos aproveitar do teorema do Apolônio agora apenas uma parte, né? Vamos refazer a coisa e vamos pensar assim, eu tenho aqui o círculo unitário e eu tenho a imagem que dá essa elipse. Vamos pegar um caso particular de diâmetros conjugados, vai ser o seguinte, vamos pegar os eixos principais da elipse, meio... os eixos principais da elipse, e vamos fazer assim, ó, você vem com as paralelas aqui, achou esse cara. Quando você fez essa coisa aqui, né, então você achou essa reta daqui, e essa reta, ela veio, né, esse diâmetro veio de um diâmetro assim. Estou refazendo a coisa só no diâmetro agora, no eixo maior. E quando eu faço para o lado de cá, eu obtenho esse diâmetro conjugado aqui, que nesse caso são os dois eixos principais da cônica, né? Esse diâmetro conjugado aqui, ele vem de um que eu acabei de entender que é perpendicular aqui. Ora, isso então, a minha demonstração anterior está me dizendo que nesse caso particular, este vetor aqui
é a imagem desse, é a imagem, digamos, ou desse ou desse. Vamos dizer que seja desse aqui. E este daqui vai ter que ser a imagem de um desses dois, ou desse, sei lá, digamos que seja desse aqui. Agora sim, agora eu acredito. Eu pego esses dois caras aqui, então aqui eu tenho a base ε1, ε2, e aqui eu tenho T de ε1, T de ε2. Então eu devo ter essa figura. A minha ideia é que agora seria pensar, pô, mas será que isso vale em geral? A questão, imagina assim, imagina que eu estou, em vez de estar em R2, eu estou em R3, ou em Rn, né? Pensa assim, eu tenho a T, ou do espaço, vamos dizer, pensar assim agora, T de V em V. Pensemos assim, T de V em V. Né? V é um espaço, vamos dizer, V é espaço vetorial real, dimensão de V igual a N e com produto interno. Ou seja, um Rn. Né? E aí eu tenho a T de V em V linear. Aí eu chamo esse cara daqui de S. S é igual ao conjunto dos V pertencentes a V, tais que V escalar V é igual a 1. É a esfera unitária. Esse cara daqui é o T de S. Basicamente, eu estou dizendo o seguinte, aliás, aqui, né, esses caras daqui, ó, eu poderia então pensar assim, ó, esse T de ε1 tem um unitário aqui, que é, vou dar um nome para ele, sei lá, ε1 barra, e o T de ε2 tem aqui o ε2 barra, e o que eu estou dizendo é que T de ε1 é igual a lambda 1 ε1 barra, e o T de ε2, deixa eu escrever assim, vou escrever assim, ó, T de ε1 igual a lambda 1 ε1 barra, e T de ε2 é igual a lambda 2 ε2 barra. E quer dizer o seguinte, ó, eu não tenho uma base ortonormal de autovetores, mas eu tenho o seguinte, eu tenho uma base ortonormal aqui e outra aqui. Em vez de eu dizer assim, que T de ε1 é lambda 1 ε1 e T de ε2 é igual a lambda 2 ε2, isso eu não tenho, infelizmente. Mas eu tenho uma outra base ortonormal, então que eu posso fazer isso. Quer dizer, o meu teorema deveria dizer o seguinte, né? Existem bases ortonormais ε1, εn e ε1 barra, εn barra, são duas bases ortonormais de V, e escalares lambda, vou botar assim um E, assim, e escalares positivos. Tá certo? Porque pela minha figura aqui, eu estou pegando o maior, estou só
dividido pela norma, então os escalares são positivos. Na verdade, claro, eu vou pensar assim, não, eu não vou supor que a T é bijetiva. Então pode ser que colapse. Então os escalares são maiores ou iguais que zero. Tá? Então vou dizer assim, não negativos. Lambda 1, lambda n. Vou apagar esse S aqui, né? Tais que T de ε1 igual a lambda 1 ε1, T de εn igual a lambda n εn. Barra. Tá? Isso deve ser verdade. Pelo menos em dimensão 2 está demonstrado. Até foi legal, né? Porque eu usei álgebra linear, né, para mostrar o teorema do Apolônio e como subproduto demonstrei isso em dimensão 2. Dá para a gente demonstrar isso em dimensão n. Poderia tentar demonstrar isso diretamente e até o teorema espectral poderia sair como subproduto disso aí, talvez. Mas, como a gente tem o teorema espectral, um caminho é usar o teorema espectral para demonstrar isso aí. Vou dar uma ideia rápida assim, pensando o seguinte em dimensão n, pensando de uma maneira matricial. Só para... pensa assim, poder fazer isso significa o seguinte, ó, você tem uma matriz, você pode pensar que a transformação faz o seguinte, ó, pega o ε1, εn, aí roda eles até eles virarem o ε1 barra εn barra. Né? Você faz uma rotação, uma transformação, vamos fazer assim uma transformação, sei lá, o 1 leva εi em εi barra. Essa transformação, ela é uma transformação ortogonal, quer dizer, se você fizer a matriz dessa transformação em Rn, pensando na base canônica, né, ela está levando uma base ortonormal numa base ortonormal. Então, pensa na base εi. Né? Quer dizer, aqui ela vai pegar cada vetor, cada coluna da matriz, ela vai ser um desses caras. E eles são 2 a 2 ortogonais e são unitários. Então, pensa isso como uma matriz. Aí depois você tem vamos dizer, sigma leva εi em lambda εi barra, lambda i εi barra. Então, vamos dizer assim, e você tem uma U2, vamos dizer assim, aliás, vamos fazer assim, vamos fazer uma 1, já que nós vamos trabalhar na base canônica, ela leva EI em εi. Né? A sigma leva εi em lambda i εi barra. Né? E vamos dizer, tem uma U2 que leva εi barra em EI. Quer dizer, basicamente na verdade, a inversa de cada uma dessas converte
Você pode pegar a inversa dessa daqui, que converte, porque isso aqui pega um vetor escrito nessa base, né? Quer dizer, se você botar os epsilon i nas colunas aqui, o cara que tiver escrito nessa base vai sair escrito nessa. Mas a inversa vai fazer o contrário. Então você vai ter uma matriz, essencialmente aqui, vamos dizer, um barra, que pega o vetor na base canônica e escreve nessa base daqui. Vai ser uma matriz, pegou o vetor, veio da base canônica e escreve nessa daqui. Aí você pega o vetor que está escrito nessa base dos epsilon i e leva na imagem dele por essa transformação, que só multiplica por lambda, na base epsilon i barra. Então leva o epsilon i. Então aqui vai ter uma matriz sigma. Então, ó, esse aqui pegou o cara, escreveu na base epsilon i. Essa aqui pega um cara escrito na base epsilon i e pega essa transformação que leva epsilon i em lambda i epsilon i barra. E depois você pega um cara escrito na base epsilon i barra e leva em EI. Isso é só fazer a transformação, pegar a matriz que bota esses caras escritos na base canônica nas colunas. Então aqui você tem uma matriz, sei lá, U2 barra. Isso daqui vai ter que ser a nossa, vamos dizer, a nossa transformação original T, que é dada por uma certa matriz. Sendo que essas duas matrizes aqui são matrizes que têm vetores coluna ou vetores linha ortogonais. São matrizes que têm como inversa suas transpostas. Então, a moral, vamos dizer, a maneira de reescrever esse teorema seria dizer assim, você tem A é matriz N por N. Então, existem matrizes N por N. Vamos esquecer agora o T de V em V para usar a letra V aqui. Então aqui é só a matriz N por N. Então existe matriz N por N que eu vou chamar uma de U, sigma e V com as propriedades seguintes. U e V são matrizes de mudança de base ortonormal. Pelo que a gente aprendeu, quando você muda de uma base ortonormal para uma outra base ortonormal, a matriz, a inversa dela é a sua transposta. Foi uma questão da prova que ninguém fez direito. Mas, quer dizer, um lado era fácil, o outro não era tão fácil assim. Mas, então, você tem que U vezes a transposta de U é igual a U transposta vezes U, que é igual a identidade. V vezes V transposta é igual a V transposta V, que é igual a identidade. E 3, sigma é diagonal com entradas maiores ou iguais que zero. Quer dizer, ela é uma matriz assim, né? Sigma 1, sigma n, 0, 0, e esses caras aqui são todos não negativos. E aí, o que a gente vai poder garantir? Que existem essas matrizes de maneira que a bom, a gente pode escrever assim, U, sigma, vou botar assim, V transposta, só para indicar o seguinte, é que quando você, a gente está pensando na base canônica, né? Então, quando você tem a base dos epsilon i, uma maneira simples de construir uma matriz de mudança de base é botar os epsilon i nas colunas.
Só que essa matriz pega um vetor escrito na base dos epsilon i e escreve na base canônica. A transposta dela, que é a inversa dela, é que pega um cara na base canônica e escreve na base epsilon i. Então é mais fácil pensar assim, V é a matriz que tem os epsilon i nas colunas e a V transposta é a inversa dela, que vai pegar um vetor da base canônica e vai escrever na base epsilon i. Aí a sigma vai pegar um vetor escrito na base dos epsilon i e vai multiplicar cada um por um número positivo, mas isso vão ser as imagens desses caras escritos na base dos epsilon i barra. É porque aqui ó, você tinha o seguinte, está aqui o epsilon 1, epsilon 2, aí você tem esse daqui é o epsilon 1 barra, e esse daqui maiorzinho, nesse caso é o epsilon 2 barra, né? Então o A multiplicado por epsilon 1 vai dar lambda 1 epsilon 1, vou chamar de, bom, vou deixar lambda 1, epsilon 1 barra, isso aqui é o A epsilon 1, e aqui esse cara daqui que é o lambda 2 epsilon 2 barra é o A do epsilon 2. Então o que eu estou fazendo? Eu pego o cara escrito na base canônica, escrevo como combinação linear de epsilon 1 e epsilon 2, aí eu sei que a imagem do epsilon 1 é lambda 1 epsilon 1 barra e a imagem do epsilon 2 é lambda 2 epsilon 2 barra. Então se eu escrever a matriz da transformação, dessa transformação assim, que pega um cara escrito na base dos epsilon i e me devolve a imagem dele escrito na base dos epsilon i barra, porque tem essa possibilidade, quer dizer, quando você tem uma transformação linear de um espaço no outro, você pode escolher uma base aqui e outra aqui. E aí você tem uma matriz que é referente a essas duas bases. Isso dá o sigma. Agora você quer esse cara daqui, você quer escrever ele como um cara da base canônica. Então você pega... Então, quer dizer, o que acontece isso? Você pega um cara escrito na base canônica, aí ele transforma nessa base. Aí você pega a imagem dele por essa transformação escrita nessa base. Isso seria a imagem, seria multiplicar por A se tivesse na base certa. Então você pega a matriz U, que pega esse cara e escreve na base canônica. Então no fim você tem o A do cara. Você pegou, mudou para a base que era boa aqui, aí aplicou sigma, que é uma matriz diagonal, e agora você devolve para a base canônica multiplicando por U. Olhando assim, caralho, como é que a gente vai fazer isso? Tá? Só a dica. Você pode olhar para transposta de A multiplicada por A, ou por A multiplicada pela transposta de A. É uma dica puramente algébrica. Né? Você pode fazer assim, se você fizer A vezes a transposta de A, isso aqui vai dar U sigma V transposta, só que a transposta do produto, né, quando você faz AB, pega a transposta, isso dá B transposta vezes A transposta. Então isso daqui, a transposta de A, vai dar transposta da transposta, que é a própria, sigma transposta e transposta de U aqui. Só que V transposta vai ter que ser identidade. Então isso aqui some. Então isso aqui fica U sigma transposta, U transposta. Ocorre que isso daqui é uma matriz simétrica. Ó. Se você pegar sigma transposta, aliás, quer dizer, aqui não importa, essa aqui é uma matriz diagonal, né? Quer dizer, se você escrever a sigma 1, sigma n, a sigma transposta é igual a sigma. Quando você multiplica ela por ela mesma, só dá os quadrados aqui.
Então, isso aqui é uma matriz diagonal com quadrados. E essa daqui é uma matriz simétrica. Ó. A transposta. Transposta é igual a transposta, que é a transposta. Então, isso aqui, na verdade, ó, o teorema espectral pode ser escrito assim: você tem uma matriz simétrica, então tem uma base ortonormal que transforma ela numa matriz diagonal. Quer dizer, a matriz simétrica corresponde à transformação linear dada na base canônica. Numa base adequada, a matriz é diagonal. Como é que você faz isso em termos de matriz? Você pega a matriz que muda da canônica para a base certa, aí vira a matriz diagonal e depois você desmuda. Então, na verdade, se essa matriz aqui é simétrica, significa que A vezes A transposta pode se escrever como U, um certo lambda, vezes uma U transposta. E o que eu estou dizendo é que se isso daqui acontecer, vai dar isso aqui. Como eu sei que isso existe, eu achei meu U. E achei sigma vezes sigma transposta, que é sigma ao quadrado. Aqui detalhe, essa matriz não só é simétrica, como todos os autovalores dela são positivos. Por quê? Porque A transposta U é igual a... vale eu passar a transposta assim, né? E isso é sempre maior ou igual a zero. Então eu não posso ter outro valor negativo, porque senão eu teria lambda U dando lambda vezes U ao quadrado. Se lambda fosse negativo, daria negativo. Então, essa ideia aqui me permite, usando o teorema espectral, dizer, então eu já sei, eu pego o lambda do teorema espectral, matriz diagonal do teorema espectral, tiro as raízes quadradas, eu tenho a matriz sigma. E U é a matriz de mudança de base que o teorema espectral me dá. Agora eu procuro a V, essencialmente assim, de maneira algébrica. Também é um truque similar. Mas o que eu quero que vocês guardem nesse momento é essa imagem do círculo e da elipse. Quer dizer, se tem uma imagem para guardar essa segunda parte da aula de hoje, é essa, né? Se você tem aqui o círculo unitário e a imagem dele por uma transformação linear, então aqui você tem esses eixos e eles são imagem, de alguma maneira, vou botar assim. Se você tem uma transformação linear, ela faz isso com o círculo unitário, transforma ele numa elipse e tem uma base ortonormal aqui que é elevada nos eixos principais aqui. E, assim, usando o teorema espectral, a gente pode generalizar isso, como eu esbocei muito rapidamente, para a dimensão infinita, para a dimensão n qualquer. Bom probleminha para a prova, hein?